seja bem-vindo ao seu amigo economista. O tema de hoje é o crescimento do PIB brasileiro em 2019. Sai o resultado, 1,1%. Você sabe, o PIB é o conjunto de riquezas que um determinado país produz ao longo de determinado período. Normalmente se usa a unidade ano. Então, o PIB brasileiro, essa quantidade de riquezas que o Brasil produziu em 2019, foi 1,1% maior do que no ano anterior. Como é que você avalia esse resultado? Tem muita gente reclamando, falando que é pouco. Por que é pouco? Qual a melhor forma de comparação, de avaliação? Bom, a melhor forma de comparação é com países em situação parecida. Por exemplo, países desenvolvidos devem ser comparados com países desenvolvidos. Economias em desenvolvimento ou emergentes, que nem a brasileira, devem ser comparados com esse tipo de economia. E economias pobres devem ser comparadas com economias parecidas. E quando comparados com economias parecidas, por exemplo, da América Latina, o Brasil teve um desempenho ruim. Muitos países cresceram mais do que o Brasil. É claro que outros estão em crise, a Venezuela está numa situação muito delicada, a Argentina está em crise também, teve problemas. Mas comparando com vários outros países da América Latina, que estão numa condição normal, enfim, esses países têm crescendo recorrentemente mais do que o Brasil. Chile, Peru, Colômbia, têm nos últimos anos crescido sustentavelmente e mais do que o Brasil. Então, realmente, 1,1% comparado com os pares, que seja da América Latina, seja de outras partes do mundo, mas com economias que têm condições parecidas com a brasileira, o Brasil cresceu pouco. Um outro aspecto para mostrar que esse crescimento é ruim, que ele poderia ter sido muito maior, na verdade eu acho que esse é o principal argumento para criticar esse resultado, é que o Brasil teve há poucos anos uma severa crise. Então, quando você sempre compara PIB com anos anteriores, como você teve 2 anos de crise muito grave, recuo, diminuição do PIB, depois 2 anos de crescimento modesto, 1,1% nessa conjuntura, com essa base de comparação, realmente é ruim. É pouco. Seria esperado que o Brasil crescesse mais. Por que isso aconteceu? O Brasil fez a reforma da Previdência, então seria esperado que o PIB crescesse muito mais. O Paulo Guedes quer implementar políticas liberais, então seria esperado que o mercado crescesse muito mais. Mudou o presidente, então agora um presidente mais popular do que o Temer, então deveria crescer mais. Bom, mais popular do que o Temer não é exatamente um grande desafio do ponto de vista político, e também é notório, mesmo que você apoie o Bolsonaro, quer dizer que o governo tem uma série de disputas e fragilidades políticas importantes. É muito comum ter alguém importante, seja o próprio presidente ou alguém importante dentro do governo envolvido com alguma polêmica, não é de corrupção, mas é com alguma polêmica, falando alguma declaração mais contundente, enfim, isso daí não estimula um ambiente de negócios muito produtivo, não estimula as pessoas a investir, sempre tem uma desavença. Mas do ponto de vista estritamente econômico, que é o foco aqui, por mais que tenha acontecido uma reforma importante, muitas outras não aconteceram. Então, assim, essa reforma ela foi importantíssima, mas principalmente para minimizar o problema das contas públicas do Brasil. Isso não tem impacto tão imediato e tão direto no crescimento da economia. Até porque, como a gente vai ver aí ao longo da explicação, o investimento público, que seria o que teria, digamos, mais condições a partir dessa solução, dessa mitigação e desse problema da Previdência, ele não aconteceu de uma maneira mais intensa, na verdade diminuiu o investimento público. Então a reforma da Previdência, na verdade, ela não, a partir dela não surgiu mais dinheiro para o governo gastar, ele só evitou de se endividar mais. Então ela foi muito importante, ela ajudou a resolver um pouco parte do problema, mas ela não foi o suficiente para você gerar mais recursos. Então, assim, você evitou aumentar o problema de endividamento, que foi muito importante, mas isso não tem impacto no PIB, porque você não teve mais dinheiro para gastar. Para entender, assim, o PIB é uma coisa extremamente técnica, tá? Então, mas para colocar em termos mais simples possíveis,
eu tenho algumas variáveis que elas são avaliadas, elas fazem parte do PIB, que é consumo das famílias, investimento e gasto do governo. Isso de uma maneira mais simplificada possível, tá? E o consumo das famílias aumentou em relação ao período anterior. Investimento também, embora ainda esteja em nível bastante baixo, e o gasto do governo diminuiu. Isso aí esse perfil de governo mais liberal, de priorizar as contas públicas e também diante da necessidade, da situação grave das contas públicas brasileiras, isso daí foi realmente, esse gasto público foi reduzido e isso teve impacto no PIB. Então, assim, se tem um aspecto, digamos, positivo desse crescimento, é que ele foi construído de forma, baseado em consumo e investimento, o que é interessante, o que é benéfico, saudável, enfim. O que o governo defende, numa nota explicativa, é que o primeiro trimestre do ano de 2019 foi ruim, teve uma série de problemas, teve aquela tragédia de Brumadinho, enfim, uma série de dificuldades na economia brasileira, mas que ao longo do ano de 2019 isso melhorou. Então os indicadores do final do ano de 2019 levariam a um crescimento econômico maior. Então a expectativa do governo, e aí claro que pode ter uma questão também de estratégia política, enfim, de divulgação, mas a ideia é que no final de 2019 a economia estava melhor e essa melhora seria carregada para 2020. Para 2020 a gente já sabe que tem uma série de problemas, principalmente associado ao coronavírus. E aí tem alta do dólar, tem uma série de dificuldades econômicas associadas ao coronavírus ou não, então não é um único fator, mas enfim, uma série de outras reformas que precisariam ser feitas, que não estão na velocidade que o Brasil precisa. Mas então para 2020 o crescimento econômico provavelmente também vai ser muito modesto. Então, finalizando a explicação de 2019, foi um crescimento baixo, modesto, comparado entre as partes, em função, comparado com a situação que o Brasil estava de saindo de recessão, e ele aconteceu em função de alguns entraves, principalmente no primeiro trimestre, que aí o Brasil trimestralmente, porque essa análise anual do PIB ela é segmentada em períodos. E aí você pode entender, em tal período cresceu mais, em outro período cresceu menos. No primeiro trimestre cresceu menos, de 2019 cresceu menos, no final do ano cresceu mais. Poderia ter uma rota aí de maior crescimento para 2020. Isso depende também de uma série de outras reformas. Mas, em função de toda essa conjuntura internacional de crise, isso não é esperado. Em 2020 também devemos ter um crescimento mais modesto. Enfim, essa é a situação de 2019, são os principais fatores que explicam esse resultado que aconteceu, de 1,1%. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, deixe seu comentário. Aproveita para curtir o canal, para compartilhar a informação se você quer. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem a mesma dúvida, que também se interessa pelo tema. Abraço!